O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. E nós estamos aqui com, desculpe o transtorno, estamos abertos para a reforma. A gente quer trazer para vocês um pouquinho da reforma tributária com um olhar diferente, né? Um olhar mais operacional, um olhar muito mais dentro de processo, de procedimento. A gente vem aí assistindo muitos debates sobre a norma legal, sobre a aplicabilidade da norma, os impactos financeiros do ponto de vista tributário. Mas a gente sabe que é muito mais do que isso. E agora, então, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai ter o primeiro episódio que fala de conceito aberto, né? Então, o conceito aberto por quê? Porque a gente vai quebrar aí todas as paredes, né? E sair um pouquinho dessa salinha que é o jurídico tributário. Mas, para isso, eu vou deixar aqui os nossos convidados, né, se apresentarem. Eu sou a Mayara Svartman, atualmente eu trabalho na Azul, sou gerente tributária. Queria agradecer a participação aqui, estou muito honrada e estou muito feliz de participar do primeiro episódio do podcast e de um tema aí que é tão polêmico e novo ao mesmo tempo. Quando eu recebi o convite e soube qual que seria o tema, na verdade foi um alerta para mim. Eu estava muito presa ali ao âmbito econômico e me trouxe outra visão. Então, acho que vai ser bem legal esse bate-papo. Obrigada. Meu nome é Gustavo, eu sou o diretor executivo da SIC atualmente. Minha formação vem de economia, mas eu já trabalho com tecnologias de transformação digital há cerca de 10 anos. E a minha ideia aqui, a minha participação é trazer um pouco desse conhecimento de transformação, que é muito do que a gente vai falar agora, dentro desse foco da reforma tributária também. Obrigado, Inês, pelo convite. Meu nome é Fernando Melcher. Eu sou sócio-diretor da Octopus Tecnologia, uma empresa vai fazer 35 anos agora, né, de existência, sempre voltada aí para atender as principais demandas do mercado, nas pequenas e médias empresas, essencialmente. Trabalhamos aí com soluções de ERP e espero hoje poder contribuir aí com a mesa, a gente falar um pouquinho aí dos impactos, né, dessa reforma em relação a sistemas, tecnologia, ERPs, né, gestão e, enfim, fico à disposição aqui, né, você para a gente bater esse papo. Então vamos lá. Bem, agora deixa eu me apresentar aqui, né? Eu sou Inês Damaso, eu sou fundadora da PSGC e idealizadora desse podcast, que em parceria aqui com o Gustavo da SIC, a gente vai trazer aqui para vocês esse primeiro episódio. E já que a Mayara comentou, né, que ela estava escutando muito sobre esse assunto, sobre esse tema, mas muito focada ali na parte de norma, e acendeu para ela alguns insights. Que insights são esses, Mayara? O que tem de diferente nesse tema que você ainda não tinha ouvido e que trouxe para você um ponto de atenção ou um alerta? Teve alguma coisa quando a gente trouxe esse tema para você? Muita coisa. Teve muita coisa, né? Eu estava trabalhando num comitê que era mais jurídico-tributário, né? Avaliando aí todas as alterações na legislação, se a nossa alíquota ia aumentar, ia diminuir, qual que vai ser a alíquota de fato, que eu acho que é uma visão que está sendo aí de todos os gestores das empresas, né? Quando você me trouxe o tema, eu parei e pensei, eu não estou olhando muito para o lado operacional, né? A gente sabe que vai ter um impacto aí operacional. Do meu lado, principalmente, né, a parte fiscal. Todas as nossas apurações vão ter alterações, os nossos SPEDs, as nossas notas fiscais, CTEs, né? E aí vem o que junto? A parte de TI, para acompanhar todas essas mudanças. Falando em TI, que a gente pode até trazer agora aqui o Fernando para falar um pouquinho para a gente sobre isso. Você vê este momento, Fernando, como um momento parecido com o que a gente viveu lá na implantação da NFE, ou você vê que é algo um pouquinho mais ainda profundo do ponto de vista da atenção para o time de TI? Como que você vê esse momento? Certamente tem um paralelo com a época da entrada da NFE como um instrumento, né, fiscal para a parte de emissão de notas e tal. Mas, evidentemente, né, muito mais do que uma reforma, nós estamos aqui reconstruindo todo um processo, né?
é um trabalho de reconstrução, como já aconteceram vários aí ao longo desses anos, né? Com as diversas mudanças na legislação tributária e tal, que evidentemente, a gente fazendo esse paralelo aí da questão da NFE, isso não vai se restringir só a uma mudança de nota ou de CTE, vai muito além. Então, o que vai ser essa reforma tributária do ponto de vista de tecnologia? É como se nós estivéssemos apertando aí o botão de reset do computador. Quer dizer, nós vamos ter que começar, né, a Mayara está tranquila ali, recarregar, a refazer. Eu estou atenta aqui. Né? E, obviamente, a gente vai discutir aqui, a gente vai ter oportunidade, mas vamos discutir um pouquinho também de como a gente pode minimizar esse impacto, tá? Dado que, você vê, na época da NFE, a simples mudança do modelo tradicional impresso, né? Quando passou para o eletrônico, as empresas, tem empresa que levou 3, 4, 5 anos para se adaptar. Não só as empresas, mas principalmente os sistemas, né? Nesse momento, agora, com a reforma, a gente passa a ter um outro problema, que é o seguinte, né? Todos os motores de cálculos que emitiam essa nota passam a não funcionar mais. Gostou, Mayara? Nossa, eu já estou pensando aqui que eu vou ter que conviver com 2 mundos, né? Com o presente e com o futuro. Então, vou ter que ter 2 sistemas. Exatamente. A gente vai ter que ter aí um trabalho paralelo nisso. Aí, Gustavo, como é que fica? Vou cortar você um pouquinho para trazer aqui para o Gustavo, porque o Gustavo trabalha muito com a questão de fazer alguma coisa e depender de um histórico bem estruturado, e nem sempre você encontrou isso na hora de fazer. E você depende muito também do formato das obrigações acessórias e trabalha muito com elas. Então, quando a gente vem nesse sentido, vou mexer em toda a estrutura, vou ter 2 sistemas, como que você vê isso? Considerando o histórico que você tem das empresas, né? Então, você consegue enxergar aí um ponto de atenção, um ponto de dificuldade? Eu vou tentar simplificar, tem toda uma complexidade, obviamente, mas a gente fala que o importante é a gente garantir um dado fidedigno, né? O dado, ele sempre existiu e sempre vai existir na origem. Muito a gente vai falar, principalmente nesse período de transição, né? Eu guardaria principalmente esses 10 primeiros anos da reforma, que é onde tem impacto, um grande impacto no mercado. Você vai ter que conviver, sim, com 2 universos paralelos, né? Você vai ter que conviver a guarda daquela informação que você tinha de um modelo legado e toda a adaptação para este novo modelo. Fora todos os outros impactos, a gente sempre preserva a importância de você manter a guarda deste dado fidedigno. Então, na SIC nós trabalhamos muito sobre a perspectiva do dado, regra e resultado, né? Ou seja, uma vez que você tiver um dado fidedigno e você conseguir manter a guarda deste dado de forma acessível, a aplicabilidade de novas regras ela passa a ser uma segunda etapa, né? Um avanço natural em cima daqueles novos negócios ou em cima das novas regras da Receita, né? Então, a gente imagina que a possibilidade que as empresas terão de reformular e se resguardar neste período de transição é garantindo o compliance do dado do legado hoje, ou seja, garante que você tenha as informações da operação corrente e isso naturalmente vai te ajudar a alcançar o resultado esperado ou alcançar aquele target, né, que todo mundo tem, de sofrer menos impacto possível diante desse período de transição. É um bom momento para arrumar a casa. Eu acho que é muito importante, sim, garantir arrumar a casa antes, né? Ou seja, garante o seu alicerce, porque o que vier depois vai garantir muito mais fluidez. Mayara, aqui, quando a gente fala de arrumar a casa, de trazer essa questão do dado, como que hoje você entende onde que as empresas vão ter mais dificuldade nisso? Porque o próprio Fernando falou, né? É uma reconstrução, né? Não é só uma reforminha básica ali, né? A gente vai derrubar muita coisa, vai ter que subir muita coisa. Então, como você vê hoje, né, dentro do cenário das discussões que você tem participado,
que as empresas estão se preparando para ir além dessas paredes? Já há esse preparo? As outras áreas, você já vê elas interessadas nesse assunto? Olha, ele citou a parte do compliance, eu sou suspeita para falar, né? Porque, para mim, de nada adianta eu estar trabalhando com oportunidades, né? Se a qualquer momento eu posso receber um auto de infração e eu não saber que eu tenho aquele risco mapeado. Então, eu acho muito importante a gente trabalhar agora no compliance, garantir que o nosso presente está correto, que as nossas informações são fidedignas, como o Gustavo citou. Algumas áreas impactam, consequentemente, a nossa área, a área de cadastro. Se eu não tenho um cadastro limpo, né, minhas NCMs não estão corretas, eu vou ter um caos. A parte de compras também acredito que vai impactar muito, porque com o reajuste das alíquotas, vamos ter que reajustar todos os nossos contratos. Assim, para mim, as duas áreas são as mais impactantes. E pensando no futuro, a nossa área comercial, que aí vai ter que reajustar todos os preços por conta da mudança de tributação. Mas acho que um fator bem interessante aqui é unificar ISS e ICMS, considerando a estrutura de prefeituras, né, como que tudo isso vai ficar, como que a gente vai, né, trazer isso para dentro do documento fiscal e como que isso vai se retratar dentro da nossa área de tecnologia, né? Ô Gustavo, quando a gente fala isso, você vai falar um pouquinho para a gente sobre a nota fiscal, que para mim é um grande ponto de atenção e eu insisto muito nisso. Mas, Gustavo, hoje, essa questão de uma reforma que impacta todo mundo. Como que você, que está acostumado a estruturar e buscar informações de várias pontas, como que você vê isso nas empresas, nas organizações, quando vai falar de outras áreas que não estão relacionadas ao tema? Legal. A gente costuma montar um plano de trabalho de perspectivas, né? Ou seja, tudo que a gente tem em volta de qualquer informação, qualquer discussão, qualquer debate, ele parte de uma premissa básica de perspectiva, certo? Então você tem a perspectiva de várias áreas diante da reforma. E o mais importante disso é que o impacto de cada perspectiva, ele pode ter um desdobramento, né? A gente fala muito sobre eventos, né? Ou seja, ele tem impacto sobre talvez temas secundários, ou ele vai ter um efeito em cadeia sobre outras ações, sobre outras perspectivas. Então, dentro da empresa, a gente acha que o importante é você compartilhar e você criar debates, um ambiente de discussão de perspectivas distintas. Então, não importa você... Na verdade, eu vou falar, mas assim, você desconstruir um pouco um modelo pautado em projeto de você fazer uma construção. Né? É você partir do final para o início. Então, ou seja, qual é o objetivo fim? É este. Dado as diversas perspectivas, você vai construindo o melhor modelo que suporte aquela transformação. Quando você transforma algo que, aí eu vou falar já da ponta, os usuários estão acostumados a trabalhar, o público, o mercado está acostumado, você tem um certo luto, né, uma certa resistência àquela mudança. Então a gente fala que você tem que pensar também atributos básicos, por exemplo, no caso né, de software como serviço, de design, para que você facilite essa curva de aprendizado do usuário ou do mercado como um todo, para que você facilite a comunicação dele, né? Ou seja, é você não criar empecilhos para as dificuldades que você sabe que você vai enxergar, mas na verdade você preparar e respaldar este conhecimento ou essa complexidade para que ela seja o mínimo impactante possível, porque ela existirá, isso é fato. Como que a empresa pode se estruturar do ponto de vista de projeto para criar um bom fluxo de trabalho, né? TI consegue colaborar com isso hoje? TI está dentro da reforma tributária, você já vê isso, né? Como é que você vê TI atuando nisso, que é uma área bastante técnica, muito fechadinha ali e que vai ter que vir como protagonista aqui também, né? De novo fazendo, né, paralelo com o advento da NFE, eu acho que a gente tem algumas oportunidades aqui também, como tivemos naquela época. Eu acho, sinceramente, que foi muito mal aproveitado e mal aproveitado até hoje, tá? Que já se passaram aí mais de 15 anos, né? Que é o quê? O governo ele criou um modelo onde a gente tem a digitalização da informação. Tem todos os dados lá, né, na nota fiscal eletrônica, que é um documento digital, né? Um lado bom dessa reforma, é claro que a reforma ela pode ter pontos aí questionáveis e tal, mas ela traz muita coisa interessante,
Tá? Por exemplo, o fato de você criar um documento único, onde incorpora, né, dados da parte de produto, de serviços e tal, mercantil, já é um grande avanço. Porque você imagina que hoje, por exemplo, houve a tentativa aí do governo federal criar a nota de serviço, né, padrão federal, unificada, mas você vê, ela nem está nascendo, já vai morrer, né? Certo? E isso causa uma série de problemas, porque você fica com cada município com um padrão, né? O fato de hoje, né, de dar a reforma, você começar a criar de fato um modelo único que incorpora todas essas coisas, já começa a facilitar. Mas aí voltando com a questão da oportunidade, nós precisamos aproveitar essa oportunidade. E as empresas de TI, que muitas delas, né, eles ainda têm sistemas legados antigos que foram sendo adaptados, né? Mas precisa mudar a mentalidade das empresas de tecnologia para que elas comecem a fazer um trabalho mais junto do usuário. Não dá para vir com o modelo anterior, que é você pegar um sistema e, ó, tá aqui, Mayara, é isso assim que ele funciona, né? E acabou. Ó, não, muito bom esse tem comentário. Que se adaptar, entendeu? Eu acho que quando você constrói junto com a área de negócio, você também traz eles, né, o time junto, e aí a resistência é muito menor, porque eles participaram de todo o processo. E essa é a grande oportunidade que nós vamos ter com a reforma tributária. Né? Quer dizer, eu acho que é o momento de, inclusive, mudar a concepção. Por isso que é importante, né? Quer dizer, a gente, as empresas, principalmente de TI, promoverem, né, os seus diretores, as suas gestões, promoverem esse tipo de iniciativa, tá? Quer dizer, começar a trazer para o debate as áreas de negócio, as empresas, os seus clientes, porque não dá para trabalhar como, né, não, agora eu tenho a regrinha, vou ler a legislação, monto aqui um sistema e entrego para o meu cliente. Isso não vai ser mais possível. E a gente tem, como eu falei, aproveitar. O Gustavo fala muito da questão do dado, né? Certo? Hoje, de novo, ainda a gente são poucas empresas ou poucas aplicações que utilizam bem os modelos já pré-existentes, né? De documentação digital, de documento fiscal digital. Está aí uma grande oportunidade agora com a unificação também dos serviços e tal, de haver um aproveitamento. E se fizer esse aproveitamento, né, aquilo que também tomava horas de trabalho, de operação nas empresas, certamente vai ser muito reduzido. E você estava comentando sobre a oportunidade que todos têm, né? Eu acho que isso mudou também um pouquinho da evolução como um todo da tecnologia, a tecnologia ser um pouquinho mais aberta hoje, muito mais acessível. Então, o que acho que a gente vai assistir com a reforma é a colaboração muito maior de recursos da área de negócio, contribuindo com a área de tecnologia, diferente do que nós víamos anteriormente, né? Falando um pouquinho de tecnologia, você tem as linguagens de programação, elas eram muito mais verbosas, eram complexas de um entendimento, né? Hoje elas propiciam para que pessoas da área de negócio consigam entender minimamente a lógica de um cálculo. A lógica é lógica. A de programação ela tem que se ater a algumas situações, assim como a de negócio tem que se ater a algumas situações. Então eu acho que este debate aberto entre as áreas de negócio e a área de tecnologia vai propiciar para quem de fato pular nesse barco, conseguir sair com uma solução muito mais palatável lá na frente, né? Eu acho que tinha-se muito esse entendimento, a gente vê ainda em algumas empresas que existe muito esse anteparo da TI, né? Ou seja, a minha TI vai resolver, mas não é bem assim. Eu acho que assim, nós resolvemos. Então, eu acho que a área de negócio também tem que minimamente entender de tecnologia para direcionar a área de tecnologia no melhor uso das tecnologias. Então, a área de tecnologia ela tem que se ater a entender quais são as melhores ferramentas no mercado, ou os melhores serviços no mercado, ou a melhor arquitetura de tecnologia para respaldar aquilo que a operação precisa. Mas eu acho que precisa vir cada vez mais a área de negócio, a área de tecnologia. Nesse episódio especificamente, a gente está focado muito para as grandes empresas que têm grandes estruturas, né? A gente vai ter sim um episódio que vai tratar daquelas empresas que dependem de terceiros completamente, né?
mas vindo para esse momento que a gente está falando aqui das empresas, Mayara. Então, dentro dessa fala do Fernando, dentro dessa fala do Gustavo, a gente sabe que a empresa ela tem aquele RP, geralmente não é um RP nacional, que ele vai ter que se adequar a isso. Né? E hoje a gente já tem aqueles satélites que vão ali, né, circundando esse grande RP. Tem hoje muitas startups que elas são específicas em determinados pontos que nos ajudam muito. Como que vai ser? Vai procurar muito mais qualidade do que marca, né? Como é que você vê isso, Mayara? Vai ter muita dificuldade nisso? Olha, eu acho que esse ponto ele já está superado para mim, porque eu sou muito a favor aí dos benefícios que as startups traz, né, aí para a área tributária. Acho que agora a gente vai ter a oportunidade de começar do zero, e começar do zero da forma mais correta possível, né? O que eu tenho acompanhado do presente é que uma única ferramenta não consegue entregar tudo. Né? A gente tem muitos assuntos, muitas entregas que são muito específicas. Então, eu acho que agora é hora de abrir oportunidade para essas empresas que só vêm aí a agregar, a ajudar a gente a resolver algumas questões fiscais. E aí a gente vai ter isso dentro da empresa, concorrendo, né? A gente tem aqui o meu dia a dia e eu tenho... Então, a empresa ela vai ter que buscar ali, talvez, ajuda externa, né? Então, aí a gente vai entrar na questão do orçamento. Já está no orçamento a reforma tributária, o custo que a reforma tributária está? Não Você tá. já vê isso? Você já vê as empresas se preocupando, além do custo da carga tributária e tudo mais, no custo efetivo da reforma tributária, né? E não é um custo do tributário dentro do jurídico, né? É um custo do negócio. Você já vê isso aparecendo, Mayara, em algum slide, em algum... Não vejo não, viu? Como eu falei no início desse podcast, assim, esse tema foi de fato um alerta para mim. Acho que a gente vai ter que conviver aí com 2 operações, 2 sistemas e até talvez 2 equipes aí que suportem, né, todo esse período de transição. Eu acho que não é só o negócio que vai mudar a visão, as empresas de tecnologia também vão ter que mudar, né? Bom, está aí um grande desafio também, né, para as empresas de TI, porque o que acontece? Né? Essas soluções aí monolíticas, né, onde faz RP, faz parte de obrigação acessória, faz contabilidade, faz RH, enfim, nós tivemos um bom período de informatização do Brasil, né, onde havia muito esse conceito, né? E um pouco também do lado das empresas, aquela coisa, mas eu não queria ter 3, 4 fornecedores, eu queria ter um cara que me atendesse. Claro que isso é mais confortável, né? Do ponto de vista da gestão da coisa, né? Do ponto de vista até mas muito porque de previsibilidade. Tinha a perspectiva de que isso simplificaria a comunicação. Isso, né? simplificaria, mas o fato, né, é que a gente está vivendo num mundo mais complexo do ponto de vista de negócios, mas mais do que complexo, a gente tem hoje a necessidade de você caminhar para as especializações. A gente tem um movimento de inovação tecnológica nas empresas, né? Até em consultorias nas grandes empresas. Isso colabora, isso ajuda a fazer, a ligar os pontos? Ou está muito embrionário ainda e a gente não consegue ter essa visão de que a inovação tecnológica já trouxe para a área de tecnologia, para a área de negócio, essa necessidade de estar junto? Você vê alguma coisa? Acho que cada vez a gente já vê que está ficando mais junto, né? Eu tenho uma experiência que eu tenho fóruns aí diários com o time de TI, exatamente para estar alinhado com todos os assuntos. Pela área tributária também ser tão específica. Então, a gente tem que estar ali sendo parceiro o tempo todo, né, para o que a gente receber ser o que a gente espera. É muito complexo mesmo e eu acho que tem que trabalhar em conjunto. Agora, falando um pouquinho da parte de orçamento e também não querendo defender aí o time de TI, eu entendo que tudo isso vai ser um investimento. Olha o ganho que a gente vai ter, como você falou, né? A gente vai ter uma nota fiscal única. Né? Olha a complexidade que eu tenho hoje. Olha o quanto que eu tenho de despesa hoje para manter isso. Então, a longo prazo, eu entendo que vai simplificar. Então, tudo isso vai ser investimento, né? Vai. Não é custo, não é gasto. Isso. É investimento. É investimento. É investimento. Isso, né? E se é investimento, é do negócio. Então, a gente tem que trazer a reforma tributária para um budget corporativo, né? Mas, assim, a Mayara falou alguma coisa, olha, tem as reuniões de TI.
Eu lembro, né, as reuniões de TI onde a gente ficava fazendo ali a questão de vamos ver quais são as prioridades, né? Ainda está assim, né, Mayara? A gente ainda tem essa dificuldade de conseguir fazer algo linear em TI, né? Assim, isso continua acontecendo, né, Mayara? Acho que isso é um movimento que ele é fluido e acho que o pessoal está se acostumando. O mercado é dinâmico, né? A tributação no Brasil ela é dinâmica. A gente vê, uma opinião particular, eu não acho que isso vai simplificar do dia para a noite. Acho que a gente vai ter muita luta ainda ao longo dos próximos anos. Mas eu acho que tem um aprendizado bom, que é muito relevante, é que a gente já entendeu esse modelo dinâmico, né? Todo mundo já sabe que existe um dinamismo muito grande dentro das regras de negócio de techs no Brasil. O Fernando sabe bem que em tecnologia tudo é possível e não é tão complexo. Mas a dificuldade grande que a gente tem de tecnologia é você mudar ao longo do processo, né? Ou seja, já em transição, já em utilização, você mudar uma regra, você mudar uma informação. Isso sim é bastante complicado. Por isso que a gente fala que você mexer no legado é complexo, né? Você criar um novo é muito mais tranquilo, é muito mais independente, né? Você não tem tanta responsabilidade sobre uma carga de informações que você tem que manter em operação. Então, eu acho que é um aprendizado das duas partes, né? Eu acho que o mercado como um todo ele vai se reinventar a partir dessa reforma tributária. Um ponto interessante também na discussão, né? Quer dizer, nós estamos falando aqui do lado das empresas, né, do contribuinte. Mas e o lado do governo? Você imagina que eles vão ter exatamente o mesmo problema também, né? Eles vão ter que manter toda a estrutura deles, que eles têm hoje, né? Em atendimento de algumas regras que vão ainda permanecer, né? Até por conta também de ações judiciais, ações legais, enfim, que eles vão ter que manter, e, paralelamente, construindo, né, esse novo modelo, e até reforçando o que o Gustavo falou da questão de você fazer o novo é muito mais simples, né? Só que o problema é o seguinte: você imagina um RP, que é uma ferramenta que leva anos para ser construída, né? Que tem toda uma concepção estrutural, né? Ela foi concebida, né, com todo um conceito, com uma arquitetura, tá? E que agora boa parte dela não vai funcionar mais, vai ter que ser refeita. Isso não dá para fazer, né, da noite para o dia, e nem se faz um RP do zero da noite para o dia, certo? Qual é a solução, né? Aí vamos entrar com as ferramentas satélites, né? Essas ferramentas é que vão garantir esse período de transição. Aquilo que está acontecendo no RP, que parte eu vou simplesmente desativar, mas ele vai continuar fazendo a sua gestão lá de contas a pagar, seu estoque, né? Mas, por outro lado, você vai ter que ter todo um arsenalzinho aqui, né, de novas ferramentas, né, para começar a entrar nesse mundo novo aí, né? Agora aqui a gente tem uma diferença também, né, gente? Porque esses satélitezinhos, apesar deles funcionarem de uma forma independente, não dá para você escolher aleatoriamente sem saber se eles se conversam, se eles conseguem ali fazer um fluxo, né? A gente estava conversando dos bastidores e eu estava falando exatamente isso. Se a equipe não compra aquela solução, se ela não usa aquela ferramenta, se ela não vê benefício, de nada vai adiantar. Você vai contratar N ferramentas e você não vai ter utilidade. A adesão do usuário é fundamental. É fundamental. Porque a audiência básica é 90%, 95% está na operação, né? Então, muitas vezes você tem uma aplicação estratégica, sob o ponto de vista executivo e de gestão da área, mas você depende 90%, 95% da audiência, daquela operação, daquelas 10, 20 pessoas que sustentam aquele número, que sustentam o resultado adquirido através da plataforma. Então, a gente tem muita preocupação na SIC com o usuário, em como a gente vai adequar o entendimento daquele usuário para o uso da aplicação. E eu vejo isso não só em questões de software, mas em questões de processos também, de procedimentos, né? Então, você vai ter que trabalhar, a Mayara vai ter que trabalhar várias equipes em paralelo e conduzi-los para que eles entendam que aquele novo, ele vai ser conturbado, né? Vai dar bastante trabalho,
Mas eu acho que uma vez que implementado, e aí essas pessoas, muitas delas ainda estarão no mercado e ainda atuarão dentro do TEX, eles vão se beneficiar de algo muito mais normalizado, ou seja, você vai ter menos discussão, você vai ter um impacto muito menor na aplicação, na legislação que se aplica sobre cada empresa do mercado, que é diferente do que é hoje, né? Hoje você vai em um segmento, é uma legislação completamente diferente da empresa que está fisicamente alocada do seu lado. O que eu tento levar muito para a equipe, né, é que as ferramentas estão em constante melhoria. Então, se elas enxergam, a equipe enxerga algum ponto, alguma deficiência, vamos trabalhar para solucionar aquilo. Então, se a empresa está encaixada nisso e tem essa visão de melhoria contínua da sua ferramenta, eu acho que dá super certo. Hoje você trata com a sua equipe, mas quando a gente fala de reforma tributária, eu vou mexer na parte de custeio, eu vou mexer em pedido de compra, eu vou mexer em pedido de venda. E a gente vai ter toda a parte de treinamento, de desenvolvimento, que a gente vai falar ali no nosso alicerce, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, quando a gente fala aqui de reforma, essa questão, a gestão da área jurídica e da área tributária, quer queira que não, ela vai ser protagonista para poder distribuir isso para a área, né? Então, se a equipe, a gente já vê, né, a gente já tem que ter um cuidado com a equipe para ela entender tudo isso. Então, o líder aqui vai ser parte de muita terapia, né? Sim, eu acho que vai ter que saber filtrar muita informação, né? E levar de fato o que é factível ou não, senão ou entra todo mundo em desespero, ou acha que não vai mais ter necessidade do seu trabalho ali porque vai mudar tudo, né? Então, eu acho que é trazer a equipe para junto, né? Para perto, e ser o mais claro possível com as informações. Eu acho que tem uma mudança também, Mayara, que a gente está discutindo muito a questão de você normalizar, de você pacificar a informação entre áreas de negócio e tecnologia. É que hoje, quando você está dentro da empresa, até por que acontece de muitas vezes você ter uma ferramenta que resolve um problema que você tem e você não sabe, né? Porque dentro da área, mesmo da área de techs, você tem especializações distintas, você tem nichos de atuação. E o que acontece? São áreas completamente distintas, que tratam da mesma informação. Então, o que a gente estava discutindo um pouco, né? É muito complexo para a tecnologia quando você tem interlocutores distintos e aí, no final das contas, o cara fala, pô, mas a gente não está falando da mesma informação que a gente falou com o fulano agora há pouco? E muitas vezes né? Então, a gente fala até de trazer para uma mesa de discussão todos os envolvidos no processo, ele vai facilitar isso lá na frente. Então, eu vejo como um investimento, porque isso vai impactar também na forma como é estabelecido as ações, as atividades dentro de uma área de TEX. Eu acho que da forma que está hoje, né, por ser tudo mais complexo, de fato, a gente precisa de mais especialistas, né? Como a gente tem aí 27 legislações do ICMS, não tem como a pessoa do ICMS, ao mesmo tempo, atender o ISS, que aí imagina quantos municípios tem. Então, eu acho que essa mudança vai unir mais a equipe, né? Hoje eu tenho uma visão do time que eu trabalho, que é tudo muito segregado. A gente tem isso, né? Você é de diretos e você é de indiretos. Isso não vai mudar, isso vai continuar, né? Você é da reforma, vai mudar, né? Você é da reforma. Está dentro da reforma ou está fora da reforma? Você é do presente ou você é do passado? Você está no presente, no passado, ou você está nos dois? Porque a gente Mas isso é até bom para o negócio, assim, para a empresa, né? Eu sinto que quando eu tenho contato aí com outras áreas da companhia, eles não entendem, né? Quando tem uma pessoa da minha equipe que não consegue responder determinada questão, que é um tributo que ela não trabalha, né? Mas é como você falou, assim, a gente não vai ter o mundo perfeito ainda, mas eu acho que vai melhorar muita coisa. Voltando um pouquinho na questão do debate da integração, né, de área de negócio com área de TI, e aí não importa se o TI é interno, se é externo, se é um prestador de serviço, enfim. O que vai fazer essa engrenagem nova funcionar, né, de fato, é a melhor interação possível entre esses atores. E eu tenho uma esperança, tá, Mayara, é que, de fato, o RP volte para as suas origens como ferramenta de gestão operacional das empresas, né, para a operação das empresas, e você ter depois todo um conjuntinho de soluções que vão atender especificamente a área tributária. Então, isso é muito mais uma torcida, tá, e um desejo do que
achar que, Que vai ser uma realidade, né? mas eu torço para que isso possa acontecer. E é uma oportunidade de acontecer. A minha expectativa, né, aí quem já vivenciou tudo isso no mercado, é que a gente comece, de fato, a tornar simples operações complexas, né? Não é mais aquele objetivo de automatizar operações repetitivas. Esse era um conceito de 30 anos atrás. Né? Hoje o conceito é assim, vamos tornar simples as operações complexas, até porque qualificar pessoas também não é um negócio simples. Né? Você tem pessoas que de fato, né, se entusiasmam com o tema, tá? Porque o tema tributário é um tema pesado, ele não é, né? Tem pessoas que adoram, né, e estão na área, mas tem muita gente resistente. Então, eu acho que a ideia é essa. Mas como é que você vê a evolução do RP com essa colaboração dos clientes quando você trabalha, né, no RP, já estando em médias empresas, um alcance mais pulverizado? Você espera que essas empresas elas tenham capacidade de te direcionar no desenvolvimento desse novo, vamos falar desse novo RP? Você sabe, Gustavo, a história da Octopus ela é muito peculiar, ela é muito diferente. A nossa jornada foi muito distinta dos principais players de RP aqui. Até a gente tem um ditado lá que o nosso software não foi desenvolvido por programadores. Ele foi codificado por programadores, mas ele foi desenvolvido por especialistas de negócio. Tanto que no nosso modelo, né, ele é totalmente apoiado, tá, num modelo consultivo, onde a gente tem uma rede de parceiros, especialistas e consultores em cada área de negócio, seja na logística, produção, finanças, comercial, né, enfim, contábil, tributário. E a gente foi, através dessa rede, né, de especialistas, é que a gente foi construindo a nossa ferramenta. Por isso que ela tem algumas características muito peculiares. Assim. As empresas de RP, o que elas querem te entregar? Elas querem cuidar da tua operação. Do negócio. Tá? Só que, até por uma questão de obrigatoriedade, aí, né, elas foram tendo que se adequar. Introduzir esses outros elementos estranhos, né, vamos dizer assim, ao DNA de quem é de RP, quem faz gestão, né, de recursos e de processos, introduzir esse tipo de tema. Então, de novo, voltando lá, né, eu acho que esta reforma é a grande oportunidade da gente voltar com as suas origens. Mas a gente não sabe quais são os interesses financeiros disso também. Mas aí a né? origem seria o quê, então, Fernando? O RP como um gestor de negócio. Só de negócio. Gestor do negócio. De operação. E a gente tendo ali os satélites. E as outras ferramentas, empresas como a SIC. Das necessidades tributárias específicas. É isso. E se conversando ali, trazendo. A gente até tem um ensaio disso no mercado, né, que são os RPs fiscais. Né? Ele já Sim. é um ensaio disso. Né? Ele extrai a transação do RP e ele trata sobre a perspectiva local de tributação, né? Que já é uma forma de tropicalizar os RPs multinacionais para que eles não tenham que se preocupar com a complexidade que existe aqui. Sem falar que quando você vai para um RP multinacional, que você tem que fazer uma customização para atender a legislação brasileira, o tempo é extenso para que isso aconteça. Sim, né? sem dúvida. São projetos dificílimos de implantação sofrível. A gente que demoradas. muito demorado. E ao meu ver, então, equivocados, porque você você está acaba partindo de uma tendo- customização de um software em que o forte dele é a padronização da informação. Exatamente. É muito fácil, é só pegar os grandes players aí, ver quanto eles demoraram para introduzir nativamente a nota fiscal eletrônica dentro do RP. Tem aí, então a gente vê como que a reforma tributária está muito além da parede. Sim. Né? Então a gente tem muita coisa para pensar, muita coisa para discutir, muita área para envolver. Né? Então, assim, um pouquinho de discussão que a gente trouxe aqui, com TI a gente tem aqui
mega gestora de pessoas, de processo, de tributário, que conhece de negócio, né? Então, a Mayara está aqui com esse propósito. A gente queria trazer alguém que realmente representasse o negócio, representasse a área tributária, para ter essa visão mais ampla, né? E a gente tem as pessoas de TI. Então, a gente vê como está faltando área aqui, né? Então, esse espaço ficou pequeno para a reforma tributária, né? Então, a gente tem que trazer aqui nessa discussão, nessa mesa, a gente tem que trazer RH, a gente tem que trazer compras, a gente tem que trazer os prestadores de serviço. Eu acho que o nosso pod aqui, o nosso tema, passa a ser algo de muito valioso, para chamar a atenção de todo mundo, né? Mais pragmático. Vai além. É muito mais, né? É muito mais. Vou pedir para vocês as considerações finais para a gente encerrar aqui. Então, por favor, fiquem à vontade. Falar de reforma tributária é um pouco assustador, é complexo, né? A gente vê aí que tem muita mudança, tem muita coisa para fazer, mas assim, a minha esperança é que depois disso tudo a gente vai ter um ambiente aí pelo menos um pouco mais simples, né? Estou muito feliz de ter participado da discussão, abriu muito meus olhos. Obrigada. Eu sempre digo que a gente, né, a gente sempre tem que olhar, e até os meus filhos, talvez seja um ditado bastante antigo, os meus filhos até dão risada até hoje, eles já são adultos, mas quando eu falo que a gente sempre tem que ficar com um olho no gato, outro no peixe, né? E eu acho que essa reforma tributária, do jeito que ela está se apresentando, tá? Eu estou bastante otimista. Eu acho que vai ter, de novo, né? Eu torço para que a gente aproveite bem essa oportunidade, mais uma vez. Assim como agradeço a oportunidade, Inês, de você ter trazido aqui, falar um pouquinho para o debate. Eu acho que é fundamental, né? A Mayara faz parte de uma grande organização, mas as pequenas e médias empresas, talvez elas não tenham ainda a menor ideia, né, do que isso vai impactar na vida deles, até porque nós vamos ter um tema que vai abordar essa questão né, de quem utiliza, tem estruturas terceirizadas na área tributária, mas eu acredito que a gente possa contribuir um pouquinho, né, alertando para esses pontos, para o pessoal começar já a movimentar, porque assim, 10 anos passa rápido. Espero que não. Eu também espero, mas parece que para a gente passa mais rápido ainda. Né? É verdade. Legal. Por fim, eu queria... eu levantei essa bola para o Fernando até um pouco para levantar a nossa bandeira também, que é um pouco assim que a gente trabalha, que eu acho que é importante saber quem são os principais atores dentro de cada ação, né? E eu acho que os profissionais de tax, eles serão os responsáveis pela tradução da legislação à operação. Então, eu acho que é importante sempre saber também o quão importante é demandar da TI, senão a gente cria aquele muro, né? Até a gente falou bem brevemente, mas em que as prioridades da área fiscal nunca avançam dentro da tecnologia, e você vê que, basicamente, pelo que o Fernando estava falando, muitas vezes é por questão de interesse mesmo, né? De estratégia, de prioridade, ou seja, vamos priorizar qual tipo de projeto dentro da evolução do sistema. E ele não condiz com a evolução de tax e o dinamismo do tax. Então, é importante também que tax saiba demandar conscientemente de tecnologia quando necessário, ou se respaldar de parceiros de nicho ou de soluções de startups, enfim, que atendam dentro daquela necessidade com simplicidade, que é outra palavra que o Fernando falou. Então, não precisa ser um outro ERP para resolver um problema que seja simples, que seja tão incipiente ou que não seja de tão crítico para a operação, mas que impacta, obviamente, dentro das rotinas diárias da área de fiscal. Agradecer a Inês pelo convite. Na verdade, a Inês já é uma parceira nossa há bastante tempo. A gente já troca figurinhas há bastante tempo. É uma pessoa que eu conheci por indicação de um outro amigo também, o Hamilton. Ela tem atuado junto com a SIC em momentos distintos, né? Às vezes mais ativamente, outras não ativamente. Mas a Inês, desde o momento que ela falou que tinha a iniciativa de fazer um podcast, eu falei, eu acho que a gente pode trabalhar junto nisso, a gente pode, de alguma forma, fomentar este podcast para a SGC. No próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre
o alicerce, né? E aí que a gente vai reforçar como que as empresas vão atuar, né? Podem atuar ou precisam atuar para reforçar a estrutura. Todos os rios, eles vão para o mar. E, contudo, o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr.